Meu nome é Daniel Merler, sou professor do curso de Direito da Unidave, leciono as disciplinas de Direito Empresarial para o curso de Direito e também estágio orientado de Prática Jurídica. Estou hoje no Abstract, conversando com o professor Raulino. O professor Raulino Jacobruni vai conversar conosco hoje sobre planejamento sucessório familiar e empresarial. Vamos levar à comunidade uma gama de informações visando esclarecer eventuais dúvidas e colocar em pratos limpos uma série de situações. Professor Raulino, por favor, se apresente. Bom dia, professor Daniel. Bom dia a dirigentes da Unidave, alunos, toda a comunidade. Bom dia também a todas as pessoas que nos acompanham em outros municípios. Eu estou com 75 anos, acabo de me aposentar no Tribunal de Justiça e trabalhei 14 no Tribunal de Justiça e 32 no Ministério Público. Então, estou numa nova fase, professor Daniel. Estou recebendo a minha carteira de advogado na OAB, estou nessa nova fase. Então, ontem tivemos uma palestra bem interessante aqui com muitos alunos, talvez 300 alunos de Direito aqui na Unidave, que os alunos nos deixaram imensamente satisfeitos. Participaram, prestaram atenção, debateram, foi bem interessante. Obrigado. Agora que está nas outras hostes, né? Depois de uma vida inteira dedicada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário Catarinense, está agora nas hostes dos advogados, então está lá de cá do balcão, né? Que é muito importante, mas o seu conhecimento e a sua experiência são muito ricos. Daí eu vou perguntar o seguinte, doutor. Havia um andar popular que dizia navegar é preciso. E a minha pergunta é, planejar é preciso? Sem planejamento, eu acho que o vento leva os assuntos, leva as questões e nos leva para qualquer direção, né? Se nós não planejarmos, mas precisa planejar o nosso futuro. As questões patrimoniais, por exemplo, precisam ser planejadas. Só para ficar mais claro, qualquer pessoa que não der uma destinação satisfatória em vida, acaba que a herança, o patrimônio vira herança, vai para inventário. Se não houver planejamento, vai para inventário. E o inventário é um processo, muitas vezes, de conflitos, de desentendimentos entre a família. Só por aí já devemos ir entendendo que se houver um outro caminho melhor, mais pacífico, ou que atenda mais à vontade dos proprietários, dos pais, digamos assim, é melhor do que deixar ir para inventário onde não tem uma destinação. Lá é o juiz que vai dar uma destinação, vai dizer o que fica para os herdeiros, o que não fica. Então, navegar é preciso, me parece, professor Daniel. E planejar também. Planejar também. Não, é bem mais conveniente organizar em vida o patrimônio, dar uma destinação em vida. Muito bem. E quais são os principais desafios, na visão do senhor, que são enfrentados para implementar um planejamento sucessório de empresas familiares e como superar para conseguir a continuidade do negócio? Que, de novo, eu gosto de andagens, né? O avô trabalhador, o pai rico e o filho pobre. Então, tem questões psicológicas, né, envolvidas, questões existenciais, por exemplo. Ninguém mesmo aos 80 anos gosta de pensar muito na morte, na finitude da vida. São questões psicológicas. Ninguém gosta de planejar o que eu vou fazer no final da vida, os bens. Ninguém gosta muito. Há uma resistência nisso até por questões emocionais. E também o que se vê pelo mundo inteiro, em toda a literatura, é a dificuldade de passar o bastão. Dificuldade de passar o bastão. Mesmo um empresário com 70, 75, 80 anos,
se sente sempre ainda em condições de dirigir a empresa, por exemplo, se for um empresário. Mas isso é um pouco ilusório, né? Nós temos que reconhecer uma certa perda de aptidão, de desenvoltura para os negócios e para tudo. A idade, né? Aos poucos ela vai consumindo as nossas energias, enfim. Então tem uma grande dificuldade de passar o bastão, mas qual é o que permeia isso? É o medo de ficar no abandono. Por exemplo, não é raro que os filhos depois desprezam, deixam os pais um pouco no abandono. Não é raro. Não tem muito sentido esse medo das pessoas idosas, empresários ou não. Não tem muito sentido o medo de passar os bens para os filhos. Isso é um pouco antiquado, digamos assim, porque a legislação se modernizou. Então, tem filhos que não têm perfil para dar continuidade nos negócios, não têm perfil para ser empresário, e não há mal nenhum nisso, ele pode ter vocação para ser médico e não empresário. Também tem filhos com problemas, filhos mal casados, filhos com problemas, filhos divorciados, e assim vai. E outros com incapacidade de desvios, vamos dizer, filhos que desperdiçam todo o dinheiro, tudo que tem. Existe muito tipo de dificuldades. Mas a nossa legislação evoluiu muito, justamente por causa dessa moderna maneira de viver em famílias, a modernidade de hoje, com filhos de primeiro casamento, de segundo casamento, e assim vai. Então, a legislação evoluiu muito e tem diversas maneiras de os pais ou os proprietários dos bens deixarem de ter esse receio, esse medo e se garantirem. Vamos dar um exemplo. Por favor. Um exemplo simples. Vamos fazer doação dos bens para os filhos. Tá. Mas qual é a garantia de que eles vão cuidar de nós quando nós estiver bem idosos, bem velhos, precisando de hospitalização, médicos e tal? Ora, as doações podem ser revogáveis. Bem. É um exemplo bem simples. Aquele filho que bota tudo fora, se a gente for doar os bens para ele, dinheiro, bota tudo fora. Dê em forma de mesada. Todos os meses, dê aos poucos. Cria um patrimônio, esse patrimônio é rentável e vai dando a mesada. Doações sob condição. Enfim, sem falar dos testamentos, legados. Também, outra coisa, os pais não são obrigados a dar igualmente para os filhos, em vida. As pessoas têm essa ilusão, né? Isso é no inventário, que tem que partilhar em partes iguais. Mas em vida, não. Em vida, os pais podem dar muito mais para um filho que precisa, um filho doente, ou uma filha, e menos para o outro filho. Eu mesmo tenho filho que não precisa de nada, ele é juiz de direito igual a eu. Mas tem outros que têm mais carências, têm necessidades, ou pode estar doente. Então, é uma ilusão também que temos que esclarecer isso. Os pais não precisam dar em quantidades iguais para os filhos durante a vida. E uma pergunta que é recorrente aqui, só destacando muitas vezes, né, professor, eu ouvi, e quando a gente estuda, a gente observa que esse planejamento que é vendido como uma novidade no direito brasileiro, é muito comum no direito europeu e no estadunidense. É muito comum, e aqui se vende como uma novidade, não é realidade. É que fora existe a cultura do preservar, aqui nós ainda estamos trabalhando na cultura do ter. Então, o que nós precisamos fazer é desenvolver um pouco esse mecanismo. E o que aparece muito aqui é a questão da conta. Quanto custa? Quanto custa? O que é caro? O que é barato? O que vale a pena? É claro que cada solução jurídica tem que ser analisada individualmente e oferecer e possibilitar a escolha a quem vai operacionalizar estes elementos. Mas na leitura do senhor, quais são os impactos tributários que existem tocante a essas escolhas do planejamento familiar? Professor Daniel, é bem interessante
no livro que fizemos, em vários momentos fizemos estimativa de gastos, justamente por isso, mas vamos esclarecer de maneira breve, bem simples. O principal tributo que incide sobre heranças e doações, ou seja, todas as transmissões de bens para os filhos de maneira não onerosa ou de maneira gratuita, todos os atos de transmissão com generosidade, digamos, incide. O principal tributo é o ITCMD, um tributo estadual que incide sobre bens móveis e imóveis, e a alíquota é 8%. Então, não é tão pouco. Em Santa Catarina é 8%. Não é tão pouco, porque um patrimônio, então, de 1 milhão, que não é muito, é pouca coisa, daria 80 mil. Um patrimônio de 10 milhões dá 800 mil, já dá de comprar uma casa. É um bom valor. É um bom valor. Claro que o professor Daniel tem nós sabemos que o planejamento tributário, dentro da lei, consegue baixar bastante esses valores. E é bem importante chamar a atenção para a incidência dos bens móveis e imóveis, porque muitas pessoas esquecem que os bens móveis incluem software nas empresas, ponto comercial, muitos bens intangíveis, como o próprio credibilidade junto a fornecedores, junto à clientela, créditos a receber, marcas, registros, patentes, tudo isso tem valor econômico e, de rigor, pode ser transmitido. Isso é um valor que tem uma valoração econômica, dinheiro, isso vale dinheiro. E claro que um planejamento tributário pode diminuir muitos gastos tributários. Mas digamos assim, professor Daniel, 10% sobre os bens ou sobre o valor mínimo dos bens. Vamos dizer, por quanto vamos lançar as cotas de uma ação, de uma empresa? Vamos pegar um exemplo assim. Por quanto vamos lançar o valor dessas cotas que nós vamos transmitir aos sucessores, filhos? Podemos achar 3, 4 valores, né? O que está na contabilidade pode ser um, mas na real pode valer muito mais. Também o balanço pode acusar um valor, mas pode ser outro. Então, um planejamento tributário consegue mitigar esses efeitos. Eu estou pensando no valor patrimonial real, valor patrimonial histórico com base no último balanço, valor de mercado, né? Valor nominal da cota. Sim. Evidentemente, nós temos isso para evitar um balanço de determinação, para impedir que se faça uma majoração dos cálculos. Por quê? O ideal é contratar um profissional que tenha competência e expertise para apresentar soluções. Sempre lembrando que o profissional apresenta soluções. A escolha é realmente de quem está fazendo o planejamento. Nós temos só... mostramos o caminho, né? Nós damos os meios. As decisões são deles. As decisões são deles. Professor, nós entramos numa seara que me apetece muito, que é muito interessante, que diz respeito à constituição de empresas. Que existe, não vou dizer modismo, mas existe uma forma de proteção empresarial, que é a holding familiar. O que o senhor pode nos acrescentar sobre a holding familiar? A holding é um dos 8, 9, 10 caminhos que os proprietários de bens têm à sua disposição. Entre doações, testamentos, legados, antecipação de herança, muitos outros caminhos, também tem a holding. A holding, para quem tem empresas ou muitos negócios, ela pode se revelar uma boa solução. Nem sempre ela é uma boa solução, se o patrimônio não é muito grande, né? Tem uma empresa, 2 pequenas, talvez não seja caso ainda de holding. Também se os filhos estão tudo brigados, de repente também não é o caminho, uma holding. Força uma situação que às vezes é muito mais prejudicial do que porque já é difícil ser irmão, imagina ser irmão e sócio.
juntar ainda mais um vínculo entre eles, deixar eles amarrados de duas maneiras, nem sempre é um bom caminho, mas a holding, ela se revela uma administradora de bens ou de patrimônio, e ela pode ser altamente lucrativa e proteger contra desavenças e inventário. Sim. Porque os pais acabam colocando seus bens na holding, então se o pai morre, o pai e mãe morrem, não dá mais inventário, porque não está mais no nome deles. Só que está lá, por enquanto, o nome deles está na holding, mas depois eles passam as cotas aos filhos, aos herdeiros que eles desejam, então eles ficam sem patrimônio para ser inventariado, ok? Passam lá. E o funcionamento dessa holding, ela pode ser muito benéfica, porque todos podem viver sem brigas e sustentados pela holding e administrada pelos pais, enquanto os pais quiserem, né? Pode fazer até usufruto da empresa, usufruto da gestão, mas não precisa também usufruto, pode ser outros contratos, outras maneiras entre o grupo familiar, de tal forma que o pai continua na gestão pelos anos que entender, ou vitaliciamente tal. Eu tenho enxergado com bastante frequência hoje as holdings patrimoniais que são rentáveis, que são efetivamente economicamente viáveis, elas acabam contratando um gestor, um terceiro estranho, e a família permanece no conselho de administração da empresa. Permanece tomando as decisões estratégicas, mas a gestão, o caráter executivo diário, dia a dia, na holding é exercido pelo gestor contratado, que é remunerado para isso. E é uma perspectiva de quê? De mitigar ou de acabar com um pouco dessa discussão ou dessa briga entre os irmãos que estão discutindo a administração do patrimônio. Por quê? Não compete a eles. Compete a eles as diretrizes normativas da empresa. E a gestão do dia a dia, que por muitas vezes é desgastante, acaba sendo verificado. Eu gostei muito de ouvir o senhor falar do usufruto das cotas ou usufruto das ações, para trabalhar com esse mecanismo e garantir e assegurar com que o titular, o instituidor, tenha possibilidade de aproveitar todas as benesses inerentes ao patrimônio constituído no decorrer da vida. Bem interessante. Crises econômicas, mudanças legislativas, especialmente no âmbito tributário. Como isso pode afetar o planejamento sucessório, na visão do senhor? Como é imprevisível o dia que vamos precisar substituir os gestores, nunca se sabe. Então, sempre precisamos ter substitutos preparados. O gestor que criou, que fundou a empresa, o fundador, ou mesmo os sócios que um dia eles precisam ser substituídos. E nunca se sabe. Um acidente de trânsito pode mudar isso do dia para a noite. O Covid na nossa região impactou bastante significativamente muitas empresas. Então, nós devemos estar sempre meio preparados com substitutos. E a área mais difícil nas empresas não é nem a escolha dos futuros sócios ou dos futuros proprietários desse patrimônio, ou destes patrimônio no plural. Mas o que é mais difícil é a preparação dos sucessores. E que pode se antecipar. Ninguém estava preparado e, de repente, precisamos substituir ou o principal dirigente ou um deles. E, às vezes, são 2, 3 sócios só e morre um, ou fica inválido. Isso impacta demais as empresas, e sem falar que pode ter que indenizar as cotas, a empresa ter que indenizar. Eu até chamo a atenção, né, professor Daniel, para nós é meio familiar. O artigo 1028 do Código Civil diz que na morte de um sócio, a empresa precisa indenizar essas cotas do falecido, a não ser que eles combinaram algo diferente em vida e há bom tempo. E isso não é muito... Os dois caminhos são problemáticos. Se deixar o viúvo
virar sócio, talvez ele não tenha perfil, não é um bom sócio. Ruptura da Factio Societas. E o outro caminho, vamos indenizar, então, como diz o artigo 1028. Sim, mas a empresa tem dinheiro para pagar as cotas? Imagina um sócio que tem 30% das cotas da empresa. Será que a empresa tem dinheiro para isso, então? E não pode exigir parcelamento. A lei não traz essa hipótese. Enfim, é bom planejar enquanto os conflitos da família não crescem, da família empresária não crescem muito, e também não tenhamos ilusões, né? A ausência de conflito é uma ilusão. Os conflitos existem, e às vezes abafados, às vezes em potencial. Dizem que o ser humano custa esquecer as ofensas, às vezes de criança, elas estão dormindo aí, mas estão. Estão latentes. Professor Daniel, nós temos experiência da vida forense, né, das mágoas, da desejo, inveja, vingança, enfim, os sentimentos negativos que as pessoas têm e um dia se revelam. A justiça, quem vive a vida forense, acaba percebendo, né? Às vezes uma morte é por causa de uma coisa que foi feita, uma ofensa que foi feita muitos anos atrás. Conflito de marido e mulher também é assim. Um dia isso vem à tona porque as ofensas se reiteravam. Enfim, precisamos sempre estar meio preparados para os substitutos. Não, perfeito. Eu não quero abusar do senhor, professor, mas é sempre uma oportunidade, um prazer ouvi-lo. E eu gostaria de fazer aquela derradeira pergunta, tá? Aquela derradeira pergunta, porque é do nosso interesse, é do interesse de toda a comunidade que nos assiste no Abstract, que nos ouve no Abstract, no podcast, saber como essas cláusulas de proteção patrimonial, como a incomunicabilidade e impenhorabilidade, podem auxiliar o planejamento sucessório. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a impenhorabilidade e sobre a incomunicabilidade enquanto instrumento de proteção e de planejamento sucessório. Isso é uma área muito específica, que está crescendo muito, mas consiste no seguinte: imagine um marido e mulher que fundaram uma empresa e eles estão pegando idade, querem passar isso para os filhos, mas nem todos os filhos estão bem casados, nem todos os filhos se dão muito bem, ou noras, herdeiros, e entra nisso netos, entra genros, entre outros, o grupo acaba sendo amplo. Algumas medidas para que, depois da ausência, depois do falecimento dos fundadores, para garantir uma continuidade harmônica, ao criar uma holding, por exemplo, ou uma empresa que vai administrar o patrimônio, ou transferir só as cotas, dá de transferir com algumas cautelas. Por exemplo, que os filhos não possam vender esses bens. É uma das primeiras. Para garantir uma vida digna, uma sobrevivência rentável, que eles não possam vender a empresa por um período de tempo ou por um bom período. Então, dá de incluir a cláusula de inalienabilidade por anos e anos ou pela vida inteira dos pais. Isso protege muito a família, porque tem filhos que desperdiçam todos os bens, em todas as famílias. Não é na casa dos outros que tem problemas. Se a gente raciocinar assim, não somos bons profissionais. Nós que convivemos, né, professor Daniel, quem vive a vida nos tribunais sabe disso. Não é só, os conflitos não estão só nas outras famílias. Então, uma das maneiras bem corriqueira até a cláusula de que eles não possam vender. Aquele filho que bota tudo fora, por exemplo. Então vamos passar os bens para ele, o apartamento, casa, as cotas da empresa, ações, mas com cláusula de que ele não possa vender isso, inalienabilidade. Também tem aquele genro ruim, aquela nora ruim. Então, com cláusula de incomunicabilidade, para que aquilo nunca seja daquele marido que casou com a minha filha e que ela está passando trabalho, essa filha sofre na mão desse homem, tal, ou vice-versa.
também mulher e homem. Também tem outras cláusulas de impenhorabilidade, que não vai ser penhorado por credores outros, porque tem filhos que fazem maus negócios, herdeiros que não se acertaram na vida. Porque os fundadores, o casal que fundou a empresa, tem outro perfil, né? Arregaçaram as mangas por décadas para fazer a empresa crescer, e hoje os filhos recebem o bolo pronto. Então é outra maneira de lutar pela vida. Os filhos não vão suar tanto quanto os pais. E tem outras cláusulas, muitas, de revogação dessas doações, por exemplo, ou de doações parceladas, ou promessa de doações, ou seja, para no futuro fazer escritura de doação, ou se for cota, se for outros bens móveis, que o documento formal para essa transferência só acontece depois de, por exemplo, cuidar dos pais, coisas assim. Mas são muitos mecanismos hoje em dia para fazer uma boa transmissão dos bens, digamos assim. Perfeito. Professor Raul Lima, nós estamos encerrando, o nosso limite chegou. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem, por favor. Uma mensagem final destinada ao nosso público. Quem sabe antes tarde do que nunca, como está na capa do livro, porque nunca se sabe a nossa quanto tempo ainda temos. E na geração atual, na sociedade que temos hoje, os filhos, eu acho que não têm as oportunidades que nós tínhamos há 30, 40, 50 anos passado. Não tinha muitos empregos, mas havia, para quem arregaçasse as mangas, em geral conseguia fazer uma pequenininha empresa crescer. Hoje parece que está por muitos fatores, até pela sociedade de consumo que temos aí, da diversão, né? Parece que está muito mais difícil. Então, se os pais não ajudarem os filhos, se não tiver essa tolerância, muitos pais dizem, eu sei que meus filhos não têm perfil, vão jogar tudo fora, tal, tá, mas o que fazer? De qualquer jeito vai virar herança. Então, os pais, eu diria que temos que ter uma certa compreensão de que as gerações mudam e os filhos não têm perfil, não têm jeito, não dão continuidade. Tá, mas o que fazer então? Isso é muito comum, a gente escuta isso. Eu ajudo casais, né? Há tempos que eu estou ajudando casais na transmissão dos bens. E alguns dizem, nenhum dos filhos tem perfil. Mas ainda assim, é melhor então preparar um pouco, salvar o que dá e transmitir vida, dar uma oportunidade de ensinar eles a ter autonomia, porque do contrário, vão receber uma herança, vão brigar no inventário e não vão se entender. Muito obrigado, professor. Como vocês podem reparar, hoje nós conversamos com o professor Raulinho Jacobruni, promotor de justiça, desembargador aposentado e agora, com muito orgulho, advogado. E para saber mais, meus caros, temos aqui planejamento sucessório, familiar e empresarial, antes tarde do que nunca, da editora Hábitos, disponível no site da Amazon. Foi um prazer, professor, uma satisfação. Muito obrigado. Né? Volte sempre, a unidade sempre está de portas abertas para você. Esse foi o podcast de hoje, esse foi o Abstract de hoje. Muito obrigado, tudo de bom.